Bom, pessoal, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as bobinas de ignição, né? Tem muitos relatos, né, que é bastante normal nos cadetes e Monzas acontecerem a parada súbita, né? Que o motor desliga do nada. Tu está andando e simplesmente o motor corta. E algumas vezes é só tu desvirar a chave, né? Apagar e ligar de novo que o carro funciona. Isso é o mais normal, né? Aqui eu vou dar a minha opinião, né, do que aconteceu comigo e do que eu pude ver, né? Então aqui eu tenho duas bobinas, né? Essa aqui é uma original GM, aqui está o código. Eu comprei lá em 2007, 2008. Aqui a gente tem uma Delphi, né? Essa aqui, e uma GM. No carro hoje, né? Eu tenho uma Ipanema. Ela está com uma original que eu consegui usada, né? Mas é uma original. Eu tenho uma outra que foi a que eu posso dar essa minha opinião, que é da marca Marflex. Acho que ainda existe essa bobina, essa marca. Não posso dar certeza, né? Até nem pesquisei. Mas o que eu posso dizer, que eu notei uma vez, né, quando eu tinha ainda o Cadete, né, 97, eu andei trocando as bobinas, né? Eu coloquei uma dessa Marflex e tal, e numa dessas eu troquei a bobina dele pela da Ipanema. Não sei por que motivo, não me lembro mais, mas eu acabei mudando. E no meio de uma viagem o carro desligou do nada, né? E nunca tinha acontecido isso, né? Então foi um final de semana aí que eu estava indo trabalhar e já estava bastante longe assim da cidade, digamos, né? E o carro estragou no meio do nada, praticamente, era um domingo. Daí eu pensei, pá, o que será que aconteceu, né? Então eu pensei, bom, a única coisa que eu mexi foi na bobina. Então eu dei uma olhada de novo, tirei o plug, coloquei o plug novamente e o carro funcionou. Essa foi a vez que aconteceu isso com o carro, né? E eu acho que não deve ter sido outro problema porque foi muito óbvio para mim, né? Então foi a única coisa que eu tinha mexido naquele dia lá e aconteceu isso, né? Então, o que eu pude perceber? Bom, antes disso, mostrando que é bem comum essa bobina da Delphi, né? É que o pessoal vende por aí normalmente. Essa é uma GM, ela tem um formato um pouquinho distinto, né? Ela é um pouco mais redondinha, se a gente pode dizer assim, mas é uma bobina fabricada pela Bosch. Eu não encontrei, né, de novo, essa bobina vendida pela Bosch assim, separadamente, digamos assim, né, não sendo original GM. Na pesquisa que eu fiz eu não consegui encontrar. Então, não sei se a Bosch fornecia ou ainda fornece essas bobinas, né, pela própria Bosch, ou só, né, fornecendo para GM. Mas essa aqui então é uma bobina original GM. Já que está aqui o logo da GM, né, então é uma bobina original. E essa aqui a gente encontra até um pouco mais fácil, digamos assim, né? Então, o que eu posso dizer, duas coisas que eu notei, né? Que o encaixe, eu posso dizer isso agora que eu coloquei a bobina original. O encaixe do plug, né, tanto nessa bobina aqui quanto nessa, o plug da Ipanema, ela é plug original ainda, ele entra, ele encaixa, mas fica com um pouco de jogo, fica com uma certa folga nas duas, principalmente na Delphi, né? Então, isso eu acho que faz ter um certo mau contato aqui nos pinos da bobina, né? E esse mesmo relato tem vários vídeos falando sobre isso, né? Dessa má conexão, né? Tanto que tem muito pessoal que acaba colocando até aquela cinta enforca-gato para firmar mais esse conector aqui, né? Então, esse eu acho que é um dos problemas, né? E colocando a bobina original, ele entra muito sem folga, assim, né? Se é assim a gente pode dizer. Então, ele ficando meio bambo aqui, né? Meio com esse jogo,
Na minha opinião, os encaixes ali dentro, né, os contatos, melhor dizendo, dos pinos do plug, não fazem contato muito bem lá dentro, né? Por que também? Aqui, pena que não tem a bobina da Marflex, mas a gente pode ver que os contatos ali dentro são completamente tortos, né? É simplesmente horrível, horrível. Então, eu acho que foi por causa disso que o carro acabou desligando a outra vez, né? Isso há muito tempo atrás. Então, essas duas aqui têm até que mais ou menos iguais os conectores ali dentro, mas a gente pode ver, não sei se é no foco aqui, eu acho que eles são um pouco, como eu diria assim, demasiadamente abertos, né? Então, quando o pino encaixa ali dentro, deve haver algum mau contato. Aí o carro acaba, então, desligando. Essa é a minha opinião, né? E que mais? O que eu faço, então, né? E que eu já vi algum pessoal também comentar, é de no plug, né? Que como ele tem os quatro pininhos, né? É tentar entortar um pouquinho aqueles plugs, né? Eles são retos assim, de repente fazer alargar ou fechar um pouquinho mais eles, né, para que eles possam fazer o melhor contato aqui dentro. Até no caso aqui, parece que o contato está mais na parte de baixo. Aqui a gente consegue ver, na nossa direita aqui, ele faz aquela latinha, digamos assim, ali dentro, né? Está na parte de baixo e a outra a mesma coisa. Na parte de cima, não. Então, possivelmente, a gente, dando um ajuste, é o que me parece, naqueles pinos, faz o melhor contato aqui. Certo? Por exemplo, aqui se a gente colocar para cima o pino, parece que ele não vai encostar em nada lá dentro, já que a latinha está na parte de baixo. Isso é só uma opinião, uma observação, né? Essa da Bosch, vamos ver a da Delphi. Delphi, olha só, a mesma coisa. A parte de cima não tem aquela latinha, digamos assim, que faz o contato com o pino. Todas elas são na parte de baixo, né? Então, teoricamente, a gente teria que entortar os quatro pininhos mais para baixo, então, para fazer o contato nesse conector, digamos assim, né? Então, essa é a minha experiência, né? Que tem a ver com o relato do pessoal, tem bastante gente que fala sobre isso, né? Sobre a má conexão aqui, né? Desse plug. E realmente isso aconteceu comigo no outro cadete que eu tive, com uma bobina muito pior que essas aqui. Pelo menos o contato ali dentro, de novo eu digo, pena que eu não tenho aqui para mostrar. Mas imagino que ainda mais com essas bobinas importadas, né, que são bem mais baratas, então possa ser uma fonte desse problema, né? Claro que existem outras fontes, mas eu acho que sempre o interessante é atacar o mais fácil primeiro, né? Coisas que a gente de repente consiga fazer em casa, sem ter que estar levando no mecânico toda hora, esse tipo de coisa, né? Ainda mais para quem gosta de mexer. Então, essa é uma dica, né? É uma coisa que aconteceu comigo, como eu falei. Então, vale a pena dar uma olhada nesse tipo de coisa, né? Então, confirmar que se não tem um jogo muito excessivo do conector aqui nesse plug, digamos assim, né? E naqueles contatos internos, né? Essas são os dois problemas que me parecem fáceis assim que a gente pode checar, né, numa manutenção, digamos assim, caseira, né? Então tá, é isso aí.